É isso aí, Cultura Mulher de volta aqui, um bate-papo super legal com o doutor em Biologia, Valdemiro Romanha. E a gente quer falar também, né, dos outros patrocinadores, a Fábrica de Música, o Centro Cultural Fábrica de Música Escola e a construtora Geribá. Então, a Fábrica de Música, a gente tem aulas maravilhosas de todos os instrumentos, um trabalho especializado para crianças a partir de 3 anos de idade. Então, vai lá, marca uma entrevista para você conhecer sem nenhum compromisso. O telefone é 9972-4542 ou 8124-3355. A gente volta, então, com o professor Miro aqui. E eu gostaria agora de, depois de passar por Brasília, por falar de Resende, de ir no fundo do mar, de pesquisas, no alto, né, lá do cume do maciço de Itatiaia, as Agulhas Negras, no Pico da Bandeira, eu quero falar um pouquinho de Cabo Frio, né? Vamos falar um pouquinho de Cabo Frio? Porque num texto lá no seu blog Adaptações, né, você pode ir lá visitar, você fala de uma imagem, né, das bromélias que você tem interagindo com o ecossistema, impressa na sua mente, a partir de um trabalho que você fez durante a Faculdade de Biologia na Restinga de Maçambaba. Então, né, já estava chegando aqui, pertinho. Então, podemos enxergar, como você diz, as bromélias como importantes bioindicadores da saúde dos ecossistemas tropicais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, dessa experiência aqui do trabalho, como que foi a sua chegada aqui para a região dos lagos e em que lugar fica hoje, né, Cabo Frio no seu trabalho e na sua vida, né? Quanto tempo você está aqui? Então, conta a história toda para a gente, já está, né, todo o serviço aí que a gente quer saber da sua vida, ué. Perfeito. Bom, em relação a Cabo Frio, eu estou há 10 anos aqui, né, sempre vinculado à Universidade Veiga de Almeida, dando aula. Eu sou, na verdade, do Rio de Janeiro, moro no Rio, eu vou e volto, venho e volto toda semana, eventualmente eu fico, né? A gente acaba construindo também um pouco da nossa vida aqui, que já é um bom tempo. Enfim, então esses 10 anos em Cabo Frio eu acabei desenvolvendo alguns trabalhos aqui, né? E tive a grata satisfação do ano passado ao orientar uma monografia da aluna Karina Gomes, formou agora em enfermagem. Na verdade, eu leciono na psicologia, na gestão ambiental, na enfermagem. Mas os dados que nós coletamos, estatisticamente confiáveis, né, nós inferimos a respeito da escolaridade de Cabo Frio e vimos que ela está acima da média do Rio de Janeiro. Então, o nível de pessoas com 2º grau em Cabo Frio é mais alto do que a média do Rio de Janeiro. Isso é bem interessante. Nossa, que legal. Não é fantástico? Fantástico. E depois eu posso te dar os dados mais específicos, levantando... Isso a gente vai publicar agora numa revista lá no Rio. Eu acho que, né, nós já estamos marcando um outro programa, né? Ele acabou de dizer assim, olha, vou ter que vir aqui de novo para dar os dados. Tudo bem, já está convidado. Mas é verdade. Que estatística interessante, né? Coloca Cabo Frio num lugar e você percebe isso na rua, né? A questão da saúde coletiva é uma preocupação. A gente está esse dado sobre o grau de escolaridade da cidade veio no bojo de uma outra pergunta que era dessa aluna em relação à segurança hídrica, no sentido do quanto que as pessoas se hidratam ao longo do dia, né? Bom, aí já os dados já são mais complicados, que a gente viu que o grau de desidratação da cidade é altíssimo. Então a gente tem que beber mais água, porque estamos sob ameaça de até certas patologias, onde a desidratação entra como um fator de risco. Beber água é o melhor remédio? É o melhor remédio e ela previne uma série de doenças que comprometem a pressão, a fisiologia e até a cognição, a inteligência. Eu acho que aí a gente fala de uma questão da biologia, né, que é a questão do comportamento, Isso, né? Na verdade, a água está ali, né, acessível, mas se a gente não cria o comportamento a partir do conhecimento do que isso possa, né, nos beneficiar, acaba não acontecendo, né, a ação necessária que a gente está qualificando como uma ação preventiva. Isso, né? Isso. Você fala faz a seguinte abordagem, que desde o advento da vida,
tudo mais foi encontro e mudança. E você faz um relato aqui, né, de um desses encontros que você disse que ficou feliz em produzir com seus alunos universitários, entre os universitários e os organismos, micro-organismos planctônicos em laboratório. A partir de uma gotinha, né, de chuva, né, se revelou através do microscópio todo um sistema, um ecossistema encontrado ali com várias cores. E aí você diz que então aparecendo nos monitores da televisão o espanto da espécie dominante frente ao inimaginável. Um encontro transformador com força suficiente para mudar perspectivas e alterar caminhos daqueles que curtem a natureza. Me explica isso que é o espanto da espécie dominante frente ao inimaginável. Quer dizer, a pesquisa combina com o espanto. Qual o lugar do humano, qual o lugar da emoção na ciência e na pesquisa? Ótima questão aí. É uma questão que não se responde, ela se realiza na emoção também, né? Ela é o tempo todo, a ciência e pesquisa é descoberta, né? E o momento da descoberta é emocionante. É quando você faz, é eureka, né? Aí a luzinha acende, tudo fica claro, pelo menos num dado momento, né? Essa questão da água é um trabalho que eu faço com os alunos de segundo grau que vão visitar a universidade e também com os alunos de gestão ambiental, para estudar, entender melhor a qualidade da água dos ambientes comprometidos, impactados da cidade. Então, essencialmente lagoa, né? Lagoa de Araruama. Então a gente pega ali e em diferentes locais a gente coleta a água e começa a analisar a microfauna e a flora, a gente chama de plâncton, zooplâncton, né? Presente. E as pessoas, o espanto é aí, quando as pessoas, numa gotinha de água, percebem a diversidade, as coisas todas vivas se mexendo, né? E eu fico esperando o momento em que todo mundo vai entrar em êxtase, entendeu? Porque é um êxtase, de fato, né? A descoberta, porque esse mundo invisível não está, então, disponível para a nossa realidade. A gente acha que não existe. Não né? existe, você não vê, não existe, mas quando você percebe que você está interagindo, agora é importante dizer que nós estamos preparados para essa interação, né? Existe um mecanismo adaptativo, né? Daí vem o blog Adaptações, que nos capacita a conviver com esse mundo invisível, né? Nós estamos o tempo todo em relação, né? A biologia relacional, a vida é relacional, é troca o tempo todo. O sistema tem portas de abertura para o mundo exterior, né? Nós, enquanto sistema, né? Então, o mundo invisível está aí e sempre esteve aí e é tão antigo quanto a nossa presença, né, no planeta, porque nós não evoluímos sozinhos, nós coevoluímos, né? Existem mais dados que mostram que existem mais bactérias no nosso corpo, isso está demonstrado, do que células que compõem o nosso corpo, né? Então, peraí, você pode pensar que será que eu sou um sistema transportador de bactérias, né? Existem mais bactérias no meu corpo do que células que compõem meu corpo, né? Então, mas eu posso viver sem essas bactérias? Não. O processo é simbiótico e elas também não podem viver sem a gente. Isso que é muito legal, né? Que tem todo um sistema que aponta, né, para um individualismo e não para uma individuação, né? E que a natureza vem nos mostrar o tempo todo, né, e quanto mais se mergulha, né, nesse conhecimento, de que o coletivo, de que a interação, para além da nossa vontade, se eu quiser ficar livre das bactérias eu não consigo, né, e não posso, então é todo um conjunto que faz a vida acontecer. Eu vou te convidar para a gente assistir um vídeo que vai trazer, né, aquele educador que você disse lá de Brasília, o Demo, ele vai falar exatamente sobre isso, né? Educar pela pesquisa. Vamos lá, então?
É fácil mostrar pelas boas teorias da aprendizagem que a atividade do aluno, a iniciativa dele, ele fazendo as coisas aprende melhor. Então pesquisa tem um lado obviamente ligado a aprender bem. Aqui no Brasil, tivemos uma sorte. O CNPq inventou de repente um tal PIBIC, que é um programa de iniciação científica que o aluno recebe uma bolsa, ele se une a um professor doutor, e aí os dois fazem um intercâmbio de pesquisa. E descobriu-se logo, tem já até estudos que mostram isso bem, que este aluno aprende, o outro escuta a aula. Mas esse aluno que se mete na pesquisa vai quebrando a cara, vai aprendendo método, quer dizer, ele logo também aprende método, ele não pode ser só simplesmente pedagogizado, né? Ele tem que aprender método, o lado técnico, o lado formal. Não é? Mas também aí apareceu logo o lado pedagógico, esse aluno aprendimento. Eu já escutei de muitos professores, esse é o rapaz que vai me substituir aqui. Os outros que escutam a aula vão embora e se perdem na vala comum. Então o aluno que se diferencia é o aluno que pesquisa. Então pesquisa é uma bela maneira de formar, de educar. Então aí vem a autoridade do argumento. Tem uma bela história isso, né? O Habermas dizia sempre assim, a força sem força do melhor argumento. Ou dito de outra maneira, saber convencer sem vencer. Saber fundamentar sem ser dono da verdade. Quer dizer, você tem que fundamentar, mas você não é dono da verdade. Então, o que eu vejo aí? Esse é o ambiente pedagógico que eu gostaria que vingasse. Como é que você fundamenta sem ser dono da verdade? Você cria uma certa modéstia, ao mesmo tempo você consolida uma ideia, mas consolidando a ideia, elas têm que continuar aberta. Você não pode ficar com ideias fixas. Você tem que saber escutar o outro. Você tem que saber ter o outro como parceiro e não como dominado. Então isso é incrivelmente pedagógico. Isso é incrivelmente socrático, maiêutico. Isso é incrivelmente construtivista. Então eu acho que, de alguma maneira, se conseguiu colocar nesse ambiente da pesquisa com o princípio educativo, todas essas boas ideias das boas teorias de aprendizagem. E, de fato, é a coisa mais fácil de comprovar. O aluno que pesquisa bem se forma incrivelmente melhor. Então aí mudam também os papéis. O que é que se espera do aluno, o que é que se espera do professor? Então o aluno tem duas perspectivas mais claras. Claro que reduzir o aluno a duas perspectivas é uma simplificação, mas faço aqui só para que fique claro, né? O aluno tem que pesquisar e elaborar. Por que pesquisar e elaborar é importante? Porque está no centro de todas essas teorias. Sobretudo, é o que o cérebro humano faz bem. Acho que a mãe natureza nos dotou dessa capacidade de interpretar, de reconstruir, de entender ambiguidades que o computador não sabe, entendeu? Nós sabemos entender um silêncio, nós sabemos entender uma reticência, nós sabemos entender uma ausência. Quer dizer, o nosso crânio é danado nesse sentido. Ele entende coisas ambíguas, arruma coisas obscuras e também obscurece coisas claras também quando quer. Não é? Ler nas entrelinhas e tal, nós temos essa imensa habilidade que aparece então nessa ideia de pesquisar e elaborar. Isso nós fazemos bem. O cérebro humano não faz bem, por exemplo, escutar alguém falando 1 hora. Ninguém consegue escutar 1 hora. Mas as aulas na universidade são de 1h40. E na escola é de 40 minutos ou mais. Também ninguém escuta 40 minutos, nem um adulto. Se você quiser que o aluno aprenda bem, tem que avaliar. Não posso tirar da avaliação os riscos dela. O mau uso dela, que são enormes. Por isso também que avaliar só pode ser feito por um especialista, por alguém que tem condições disso. Eu não posso imaginar que diagnóstico médico venha de um leigo. Tem que vir de um bom médico. Assim como avaliar na escola tem que ser feito por um professor de porte adequado. Mas ele tem que avaliar. Agora, qual é a razão de ser da avaliação? Cuidar que o aluno aprenda. É uma das maiores tradições da universidade nórdica, não da universidade ibero-americana. Pesquisa, como produzir conhecimento. É um patrimônio imenso da humanidade, como lidar com o conhecimento. Então ele tem que inserir o aluno aí, porque é isto que dá chance ao aluno, é isso que dá oportunidade ao aluno, saber mexer com o conhecimento. Quer dizer, na sociedade do conhecimento, qual é o trunfo? É saber construir conhecimento, não é copiar, não é reproduzir.
fantástico, fantástico. A gente pode construir pensamentos e sem precisar ser dono da verdade, né? E por isso, quanto mais se sabe, menos se descobre que não se sabe. Né? A pretensão, eu acho que é um engano daqueles que não ousam para além, né, do conhecimento primeiro, que não querem sair da zona de conforto e se fecham diante de pilares muito frágeis, né, que você tem que ficar defendendo de dentro para fora para que eles não se quebrem. Não, eu sou dono da verdade, sou dono da verdade. E, poxa vida, né, tem que subir lá no Costão Rochoso, tem que mergulhar lá na água, tem que fazer, tem que se arranhar, tem que ver gotinha de chuva, né, tem que se emocionar, tem que ficar com raiva, tem que quebrar, porque aí a gente vai sabendo que não sabe, que o processo de conhecimento é um processo e a gente se transforma, né, nessa interação do saber. E a gente vai ficando melhor quando a gente vai descobrindo, né, que não é dono da verdade. Eu acho que quando a gente chega nesse ponto, né, muitas portas se abrem. A gente vai para o nosso rápido comercial e volta já, já, já. A Cultura Mulher é para você. Pois é, estamos de volta aqui com Cultura Mulher. Tem gente ligando, dizendo que o programa está maravilhoso. Muito obrigada. Ele é feito para você com todo carinho, para que a gente possa construir essa interação de relacionamento, de prazer, de estar toda semana aqui, né, investindo em dar acesso, né, a todo mundo, a nossa querida Cabo Frio, aos conhecimentos de tanta gente, né, que dedica a vida, dedica toda uma paixão. Isso precisa ser democratizado para o maior número de pessoas. Esse é o nosso papel. Bom, professor Miro, nós estamos chegando aos nossos finalmente, né? Tanto assunto, tanta coisa boa aí, né? Essa interação, essa aproximação minha com esse universo da biologia me deixou muito feliz. Fiquei lembrando das minhas aulas de biologia. Quero mandar um abraço para o meu professor de biologia, né, aqui de Cabo Frio, o querido professor Adolino, né, que marcou a minha história. Eu ficava fascinada. Quero mandar um abraço também para o meu amigo biólogo Roberto Noronha, que sempre atende os nossos convites. É uma pessoa querida, né, e fazer uma homenagem, né, a todo esse grupo de professores, né, que estão aí se dedicando e fazendo com que esse processo seja cada vez mais transformador. E quando a gente pensa em todos eles que passam pela nossa vida, né, é muito significativo, é muito importante, então, o nosso carinho. Você fala, né, que os organismos coevoluem vivendo juntos, né, na natureza e se diversificam a partir dos encontros. Fazer o bem é uma condição da existência. Eu achei isso muito interessante. E tal condição elimina desajustes que causam rupturas sociais. E você diz, então, que fazer o bem é da natureza humana e uma condição para a evolução das sociedades. Isso vai na contramão, né, do que a gente vivencia no dia a dia, de uma bandeira do capital, né, às vezes do político, de elimina, se eu ganho eu tenho que eliminar você e pronto, acabou. Como é que é isso, né? Fazer um bem é uma condição para a evolução das sociedades. Fala um pouquinho para a gente fechar, terminar aqui esse nosso encontro. É uma pena que não dá para comentar aqui, o Pedro... Já vai ter, né, o segundo programa, não tem jeito, não. Mas, enfim, tem uma coisa importante sobre esse conceito de fazer, né? Fazer o bem. A gente precisa olhar, é importante que a gente também consiga olhar as sociedades para além dos dramas individuais, né? Dos nossos problemas na universidade, na faculdade, em casa, né? Se você se distancia um pouco, você enxerga essa condição, esse potencial intrínseco da humanidade que requer o trabalho em colaboração, em equipe, né? A sociedade em si é uma equipe, né? Onde as suas instituições, né, como no corpo humano, fazem cada uma a sua parte. É claro, existem instituições mais estruturadas, menos estruturadas, países mais institucionalizados, outros menos, mais capitalistas, menos capitalistas. Esses desajustes também fazem parte. Agora, quanto maior a organização, e isso é da nossa adaptação enquanto espécie, a espécie humana vive em grupo e é um grupo social.
E se não houver colaboração na natureza, o grupo se extingue. Então é nesse sentido. Então, quanto maior a organização, maior o seu potencial de sobrevivência. E a organização, então, é um bem que garante à espécie, ao grupo, longevidade. Olha só, realmente vai ter que ter um outro programa. Isso aí dá margem para um papo fantástico. Mas a gente vai agora terminar com um vídeo que vai ilustrar bem isso. Eu achei fantástico as imagens, porque interagem os animais com o ser humano. Fica como uma mensagem, uma homenagem. Muito obrigada pela sua presença. Miro, a gente vai estar aqui numa outra ocasião e se der tempo a gente ainda volta para o alô final. Mas como a gente tem só uns minutinhos, talvez a gente se despeça aqui. Então eu vou pedir para colocar esse vídeo final. Muito obrigada pela sua companhia até agora, né? O programa foi feito com muito carinho. Espero que você tenha gostado e possa acompanhar o Cultura Mulher. Nos encontrarmos aqui na próxima sexta-feira, aqui nessa querida Jovem TV. Vamos ao vídeo então.